Vocês Vamos estão me lá. ouvindo? Vamos começar então. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai iniciar a live. Quero apresentar para vocês o Alexandrine, tá? Nosso colega da microsemiótica. Como a gente anunciou no tema, ele trabalha a parte empresarial. Vou deixar ele falar um pouquinho para vocês, tá bom? Então tá joia. Vamos iniciar mais uma vez, então, boa noite a todos vocês que estão aí no Zoom, no Insta e no YouTube. Quero agradecer aí pelo convite seu, Janine, do Cláudio, aí do Leandro, tá? E o que acontece? A parte empresarial, ela não, é muito parecido com a parte pessoal da pessoa. Não tem muitas distinções. O que você atua no teu lado pessoal, você leva para o lado empresarial. Então, nos meus praticamente 28 anos que eu trabalhei em empresa e instituição financeira, eu observei muito a questão do que as pessoas faziam no trabalho e, às vezes, elas com aquela intenção de querer entregar alguma coisa no trabalho, um serviço melhor, uma venda, uma comunicação, por mais que elas treinassem, em alguns momentos tinha uma trava muito grande e que impedia ela de alcançar um resultado. Então, os últimos praticamente 6 anos, eu venho fazendo um estudo forte em cima disso para ver como é que a gente poderia ajudar as pessoas a conquistarem e a ajudarem, seja na posição de empregado ou de empresário ou de dona de casa, mas elas conquistarem o sonho dela. Então, o primeiro ponto a ser pensado é isso. E que eu gostaria de abrir, se você puder me dar a palavra, e eu gostaria de já entregar algo concreto para que cada um possa, já nessa live, desligando ela, já ter alguma noção do que está impedindo ela de conquistar o sonho, um objetivo, seja material, mental, espiritual, não importa qual seja. Fica à vontade, pode explanar aí para o pessoal. Tá. O primeiro ponto é o quê? O que é que pode te impedir? A primeira coisa é falta de uma missão e falta de um propósito. Em primeiro lugar, a missão ela é diferente de propósito. Tem muitas pessoas que confundem isso daí. Então, se vocês puderem tomar nota, poucas pessoas explicam a diferença dos dois. E aí a pessoa fica perdida e não atinge o que ela quer. Então, o que te impede de alcançar alguma coisa? É ter uma falta de uma missão ou falta de um propósito. O que é o propósito? É simples de se ver, pode ser, para algumas pessoas, às vezes demora um tempo para achar qual é. Você sabe, você e eu e muitas pessoas que estão na live estudam alguns campos que a gente analisa o ser humano. A Iris, ela ajuda a gente a estabelecer o propósito com o cliente. E o cliente que nos dá o feedback se isso faz um sentido na vida dele ou não, né? Mas, enfim, a questão do propósito, ela sempre vai ter uma pessoa envolvida. O que significa isso? Se você viver o teu propósito, a tua missão, ela sempre vai atingir uma pessoa. Sempre. É a diferença da missão. Então, vamos supor, o propósito, quem for olhar na roda da vida ou nas áreas da vida, relacionamento amoroso, relacionamento financeiro, relacionamento no profissional, no pessoal, não importa. Ou você com você mesmo na questão da emoção, do prazer, do teu físico. Todas essas áreas, o teu propósito, ele abate essas áreas, ele envolve essas áreas todas. A missão não. A missão, ela envolve uma área. Então a pessoa fala assim,
eu quero me tornar tal pessoa para trabalhar fazendo tal coisa. Então, ele tem uma missão. Então, ele estabelece uma missão em cada área da vida. Eu não sei se você vai mostrar a roda da vida com o MPP, que a gente fez um estudo e montou como é que o MPP ajuda na questão da roda da vida, mas ali são 12 áreas da vida. Aquelas 12 áreas, cada uma delas tem uma missão. A pessoa tem que estabelecer uma missão para poder atingir. Porque se ela não tem uma missão, ela já não vai conseguir atingir. Provavelmente, ela pode viver 90 anos, 100 anos. Se ela não estabelecer uma missão do que ela quer, ela provavelmente vai chegar no final da vida dela e não vai estabelecer. A não ser, obviamente, que Deus queira que isso daí aconteça. Aí é um outro processo, nós estamos falando já com um formador do universo, né? Mas agora, assim, no simples que ele deixou para todo o ser humano, é o seguinte: se a pessoa não tiver uma missão e um propósito, ela provavelmente não vai atingir. Então, a primeira coisa é isso, missão e propósito, saber a diferença. Segunda coisa, ela não ter um objetivo definido e claro. Isso é fatal para você não atingir o que quer. Então, o que acontece? Seja o pessoal, seja no profissional, se você não escrever e deixar na tua frente para que você tenha um contato com esse objetivo todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, provavelmente você não vai atingir. Aí a pessoa passa, você pode ver que às vezes tem um amigo, um familiar, passa 10 anos, e aí quando você vai ver, não tem problema nenhum, mas às vezes ele decidiu manter naquela posição. Isso não tem problema nenhum. O ruim é quando você vê que ele quer crescer, mas ele, depois de 10 anos, está na mesma posição. Por quê? Aí você vai ver, ele não definiu algo que ele quer. Então, isso é muito importante. Se a gente for falar da questão de o porquê que a gente quer as coisas não acontecem, são coisas básicas. Mas se vocês anotarem isso e praticarem já hoje, principalmente domingo, estamos iniciando a semana, provavelmente muita coisa na sua vida vai mudar. Tá? Então, isso daí seria a primeira coisa. E a outra, dentro ainda, Peraí, vamos dar só uma repassada aí, Alexandre, para o pessoal. Missão e objetivo, né? Eles têm que ter essas duas missão coisas. E propósito. E propósito. Missão e propósito. Missão é na área específica da tua vida. Ó, eu quero me tornar um médico. Aí você vai ter que estabelecer uma missão para aquilo. Ó, mesmo me tornando médico, eu também quero uma missão financeira. Aquilo é muito pessoal, uma missão para você. Quando é propósito, você vai deixar um legado, você vai atingir outras pessoas. Pode ser uma pessoa, pode ser o seu filho, a sua mãe, o teu irmão, mas você tem uma missão que é o quê? Atingir uma pessoa com o que você faz de bom. Lembrando que foi uma pergunta assim, acho que foi bom você ter falado isso. Quem tem uma missão ou propósito, essas coisas que eu vou passar esse passo a passo, não significa que é fácil. A partir do momento que a pessoa estabelecer isso, de princípio, ela vai sentir uma dificuldade. Porque a gente tem várias crenças de que a gente não vai conseguir atingir um objetivo. Você pode ver, quando você está escrevendo uma carta para você fala, eu quero, sei lá, juntar 50 mil reais. Um exemplo. Para a pessoa, a hora que ela escreve isso, o cérebro já fala para ela, não, você não vai conseguir fazer isso aí. Diminui esse limite, coloca 5 mil reais. Então, o que acontece? É uma coisa desafiadora de se fazer. Você querer almejar uma coisa, um namoro, um casamento, construir uma outra casa, não, tá bom com essa daqui mesmo. E aí, o que acontece? Esse tá bom com isso aqui mesmo, normalmente é o teu cérebro que está comandando, ó, tá bom isso daí. Só que aí uma parte sua quer e a outra parte não quer. E aí fica aquele conflito, que é possível a gente verificar isso na Iris também. Então é isso, missão e propósito. Segundo, estabelecer um objetivo, seja ele qual for. Isso. Né? Aí deixa eu só fazer uma fala aqui, Alexandrine. E é importante isso aí que você falou, porque se as pessoas
se contentarem, né, com o que o mental delas condicionou para elas, elas vão ser infelizes, porque elas não vão atingir a realização que elas tanto desejam. Isso também precisa ficar bem claro para as pessoas. Aí sempre vai ser um mais ou menos na vida delas, né? Então, por isso que tem que ser bem estabelecido cada categoria que você passou para eles agora, tanto da missão quanto do propósito. Sim, e uma coisa que você falou que me fez lembrar é o seguinte: todo mundo na live que tem filhos, faz o seguinte: amanhã compra um pacote de sementes, principalmente quem tem filho até 12 anos, de sementes que você quiser, de morango, algo que venha dar o fruto rápido. Você plantar uma coisa para dar o fruto daqui 2 anos, talvez ele não consiga entender a riqueza que é saber que o que ele plantar, ele vai colher. Esses passos que eu vou passar para vocês, pode parecer simples, mas se vocês aplicarem eles, vai mudar a vida de vocês, certeza absoluta. E aí é o que nós podemos ajudar as pessoas que não estão conseguindo, porque a gente sabe que tem os obstáculos, é que onde vai procurar ajuda de um profissional ou de um amigo, para que cara a cara eles possam entender o que está acontecendo. Tá? O plantio de algo aprende várias coisas. Tá? Então pode colocar isso como lição. Não deixa para outra semana, que já você vai estar procrastinando. Já compra amanhã e, se possível, planta amanhã. Isso mesmo. Pode continuar, Janine? Pode continuar. Tá. Ainda, que eu ia falar, abrir um subitem nesse objetivo, é o quê? Não se comparar a outro. A comparação é uma coisa que é maligna, vamos dizer assim. Não se compare ao outro. O meu objetivo é 5 mil, mas o do outro é 5 milhões. Não se compare ao outro. É seu objetivo. E não tente isso de imediato. Por isso que é bom plantar algo, porque não vai nascer na hora. Ele vai plantar o feijãozinho, de repente, de 15 dias, ele já consegue ver alguma coisa. Vai plantar um morango, daqui 90 dias ele tem algo. Se plantar, por exemplo, aquela fruta mangostão, 15 anos para dar o primeiro fruto, uma árvore. Né? Mas, quer dizer, o fruto ele vai vir. Então, é interessante, quem tem criança, plante. Quem nunca plantou algo, plante também, porque vai mostrar para você que você não precisa colher aquilo na hora, de imediato. Você vai ter que regar, vai ter que proteger, vai ter dia que vai dar aquela chuva, se você não cobrir, vai fazer mal para a semente. Então, entenda isso daí que é formidável. Tá? Então, vamos passar para um terceiro item. Teve esse objetivo, né? E teve agora um terceiro item. Quer dizer, o subitem, o terceiro item agora, que é você desistir no menor problema que ocorra. Essa outra coisa que faz você não alcançar o teu objetivo. Então, a gente vê, às vezes a pessoa se formou, por exemplo, sei lá, como psicólogo, ou como nutricionista, ou a pessoa saiu de um emprego e vai tentar fazer vendas. Então, ele foi lá, fez o objetivo. Normalmente, essas pessoas não têm a missão, porque isso reforça, ter uma missão reforça, por isso que é importante vir primeiro. Aí ele vai para a rua para tentar fazer a venda do serviço dele, ou colocar a cara para bater na internet, ou fazer qualquer outra coisa. E o cérebro dele impede ele de fazer isso. Entra o medo. Só que se você deixar nos menores obstáculos, provavelmente vai sucumbir a tua ideia, a tua vontade. Então, manter a resiliência nesse ponto. E aí que eu ia falar para você, Janine, e se você quiser comentar alguma coisa, que a gente também consegue, através da Íris, verificar a questão da resiliência. E isso é uma coisa importante para dar sequência no objetivo. Você tem algo a comentar sobre a Íris? Isso daí, Janine? Vou comentar porque surgiu até uma pergunta aqui, ó.
e quando você acha que nunca está bom o suficiente. Então, foi uma pergunta que surgiu dentro desses links que você fez aqui. O que acontece? Às vezes, quando a pessoa ela se sente com essa sensação que ela nunca está boa o suficiente, é porque a resiliência dela é mais baixa. A pessoa tem mais chances dela ser invadida pelas questões alheias de outras pessoas. Então, essa pessoa precisa trabalhar a parte da confiança dela. Então, essa questão da confiança sendo trabalhada, isso sendo modificado, a pessoa vai conseguir achar a autoestima dela e conseguir se sentir suficiente no que ela é capaz. Porque o mais importante que a gente está querendo mostrar aqui hoje para vocês é que, independente da área que a pessoa escolha para ela estar atuando, o importante é ela se sentir feliz e realizada dentro do que ela escolheu. Então, a importância maior é essa. Sim. Você vai comentar sobre a resiliência também? Alguma coisa, Naíris? Isso. Na Íris, a gente tem a parte, para quem não conhece, eu vou descrever, que é a parte do ângulo de Fuchs. Então, o ângulo de Fuchs é uma marca que a gente vê dentro da análise da íris. Quando a pessoa ela tem o ângulo de Fuchs mais elevado, ela tem mais chance de ter mais confiança. Ela é uma pessoa que ela consegue dar, vamos pôr assim, na entrelinha, dar mais a cara dela para bater nos desafios. Uma pessoa que ela já tem o ângulo de Fuchs mais baixo, dependendo de um comentário, uma situação que surja, essa pessoa ela já vai se sentir mais, às vezes, desanimada ou com mais medo de demonstrar as características dela. Sem contar também que a pessoa, quando ela é uma pessoa que na íris, ela tem a característica de midríase, que é uma dilatação, né, da pupila, as pessoas de midríase, elas veem muito os sentimentos internos delas. E uma pessoa já com miose, ela é um pouco mais lenta nas decisões, porém ela já analisa todo o externo. Então, são características que elas mexem na resiliência, de como que a pessoa ela vai lidar com as situações. E essas características, né, Alexandrina, a gente pode estar usando para direcionar a pessoa dentro da escolha que ela desejou na área profissional dela, para ela saber como que ela vai interagir ali no campo que ela escolheu atuar. Sim. Exato. O que você falou, e para deixar bem claro para as pessoas, é o seguinte: quando a gente nasce, a gente vem com uma carga genética e com uma carga epigenética. A epigenética nada mais é do que foi o ambiente que você foi criado. E o teu cérebro, como é um potencializador, é um sistema muito, muito forte que o ser humano tem. Tem coisas que a gente aprendeu que a gente nem sabe que aprendeu. E tem coisas que são boas, que vão nos levar para frente, e tem coisas que vão nos deixar para trás. Então, o bom é, por isso que a questão do autoconhecimento, com o U, que existe o autoconhecimento, que é o teu contato com Deus, que seria o com L, né? Mas o com U, você e você mesmo, é importante porque você vai entender o porquê que você come muito, ou por que você come pouco, ou por que você engorda, ou por que não engorda, ou por que você decidiu fazer alguma coisa, depois de 3 semanas não está mais fazendo aquilo. E a vida vai passando, e quando você vê, chegou num tempo que você não conquistou o que você quis, ou seja felicidade, uma parte com dinheiro, não importa. E também não existe, você é obrigado a ter um objetivo. Você tem que, como você falou, estar contente consigo mesmo. Se você estiver contente com aquilo, ótimo, não tem problema nenhum. Tem mais alguma questão?
Tem uma pergunta aqui, ó. Nunca estar bom é sinal de não ter descoberto a missão? Não, não é só isso, tá? Por quê? Que não é só a questão de não ter descoberto a missão. Porque vamos supor, você passa por um processo, você estabelece o teu propósito, e talvez a tua pergunta tenha até um pouco mais a ver com o propósito, mas você estabeleceu o propósito, estabeleceu a missão de uma área, e aí você ainda acha que não está bom. Então, são duas coisas. A primeira, porque realmente ainda você não atingiu o teu objetivo, e a segunda é uma autocrítica muito forte. Como a Janine mesmo falou, é uma autocrítica muito forte. Provavelmente, aí, tanto pela íris e pela consciência sistêmica, que a gente consegue desvendar o que acontece que te dá ou que a pessoa se cobra muito e acha que nunca está bom, nunca está bom. A gente consegue observar isso pela íris e consegue observar isso pela consciência sistêmica. E uma outra coisa que eu quero deixar bem claro também é o seguinte: não significa que a gente que olha a íris, ou que faz o MPP, ou que faz a consciência, ou o próprio Cláudio que lê a leitura da face, o cliente, quando está conosco, ele é sempre o nosso professor. Por quê? Nós acabamos atendendo o cliente ali por algumas horas, 1 hora, às vezes 2 horas, às vezes ele vai passar por algumas sessões, fica 3, 4, 5 horas. Quem conhece da vida mesmo é o próprio cliente. E o próprio cliente vai falar, não, isso aqui que você comentou realmente é verdade, faz sentido, ele está me prejudicando. E aquilo vira uma luz, é um campo escuro que você vê começando a brilhar, é uma luz que entra num ambiente escuro e que aí você começa a entender o porquê que tais coisas acontecem e que, no caso, pode dar a questão de nunca estar bom. Você acaba descobrindo isso nas sessões. Então, respondendo a pergunta, pode e não pode. A questão tem essas duas respostas. Cada caso é um caso. Ainda mais, né, Alexandrine, porque nós somos todos interligados com o sistema que a gente está atuando. Então, tem os nossos fatores, que a gente conta com aquilo ali no dia a dia, e tem os fatores externos, que é o que a gente não consegue controlar, que é o que, às vezes, a mudança do outro pode ocasionar no nosso sistema, e onde nós vamos ter que estar sabendo ali reestruturar aquilo ali durante, né, o nosso dia a dia para poder manter a rotina proposta. Então, por isso que às vezes nem tudo não quer dizer que nunca a gente vai ter que estar 100% satisfeito, porque não conta só com os nossos fatores, mas sim com fatores que às vezes as outras pessoas também colocaram no nosso dia a dia. Verdade, exato. Exato. Vamos para a próxima? Então, nós falamos não desistir no obstáculo, né? Nos primeiros obstáculos, e aí já é um ponto para começar a se observar. Nossa, o que está acontecendo que eu desisto? Quando você fala em desistir, já é inteligência emocional. Todos nós nascemos com ela, todos. A diferença é que, para que serve esse negócio de inteligência emocional? É como é que você usa tais áreas da inteligência emocional para conquistar o que você quer. Ponto final. É para isso que ela serve. É para, na hora que você tem um impacto, o que você tem que fazer, o que você tem que treinar para que você minimize esse impacto e você consiga superar o obstáculo. E a gente vai passar por um outro item, que seria culpar os outros. Então, você algo deu errado contigo, e aí a gente começa, não deu certo por causa disso, ou não deu certo por causa daquilo, ou por causa do governo, ou está assim mesmo, agora a pandemia tomou tudo, a gente não tem mais para onde ir. Então, o que acontece? A gente começa a responsabilizar as outras coisas, e o que significa isso? Também inteligência emocional e autoobservação, autoconhecimento. São esses passos para te ajudar a conseguir conquistar um objetivo. Se você for fazer leitura de livro,
ficar vendo filme, cursos, é muito bom. Só que é o seguinte, não é o fator principal para você conseguir superar. Porque existe um termo em inglês que chama blind spot. O que significa isso? É ponto cego. Todos nós temos um ponto cego. E esse ponto cego, você já pode começar a descobrir ele das pessoas que estão ao teu redor. Você perguntar, como é que você me vê? E às vezes as pessoas estão, às vezes morando 5 anos, 10 anos, 20 anos juntos, aquele tipo de jeito já pegou. Aquilo para ela é normal. Só que uma pessoa de fora, às vezes, consegue observar muitas coisas e que aquilo impede ela de estar onde ela quer. Só que às vezes, por exemplo, o marido, o namorado, o irmão, o amigo no trabalho, às vezes ele também não vê. Ele vê, mas ele não sabe explicar o que é. Às vezes está inconsciente, não está no consciente. Porque se tivesse todo mundo no consciente e fosse fácil, todo mundo amanhã conseguiria atingir o que quisesse. Mas não é bem assim. Por isso que a gente precisa se construir, né? Tijolo por tijolo, e entendendo cada etapa é uma dificuldade. Isso eu vejo muito. Seja um trainee de uma empresa, ou seja um CEO de uma empresa, qualquer um deles tem problemas de ponto cego. Todos têm. Então, por exemplo, a pessoa ela sai de um cargo de executivo e vai para um presidente de uma empresa, vão surgir problemas que ela vai ter que treinar e, às vezes, depois de uns anos naquela função, ele não viu todos os pontos cegos. Então, ele tem que descobrir qual é o que mais impacta ele para ele evoluir ainda lá na carreira. A mesma coisa na vida fora. Certo. Né? E às vezes, tipo assim, tá a esposa e o marido junto lá anos e anos e sempre um reclamando do mesmo problema do outro. Só que por que não cai na real? Porque primeiro tem que ser treinado o problema. Segundo, às vezes, tanto a esposa, ou o marido, ou o amigo e a amiga, eles não são abertos em falar realmente o que é. E aí dificulta de ver esse ponto cego, e esse ponto cego ele não vai abater só em casa. Se ele tem um relacionamento problemático em casa, vai dar o problema na empresa, vai dar um problema em outro lugar que ele tem um relacionamento com a sociedade. Então, isso aí é fatal. É quase que o que a pessoa faz em casa, ela repete no trabalho. E vice-versa também. Tá? Então, questão da desistência, responsabilize-se. É a melhor coisa é falar, não, deu errado, errei mesmo, o que eu posso fazer para corrigir? O que os empresários eles fazem, os empresários que a gente vê de ponta, né, nos atendimentos? Fala, Alexandrine, eu sempre errei, mas eu errei rápido. Eu erro, corrijo e vou. Eu não fico esperando um dia perfeito acontecer. Eu erro, vou lá, assumo que erro e faço de novo. Só que eu tento fazer sem cair no mesmo erro. Pronto. Isso. Tá? E o que é uma última coisa? A gente já passou esses passos. A última coisa é não buscar ajuda. Não buscar ajuda. Esse aqui também é a hora que chega todo mundo num crescimento ou numa dificuldade na vida, chega e fica num platô. Esse platô não fica muitos anos nele. Às vezes, realmente, a gente está estudando, chega um tempo de ter que fazer uma maturação, entender, mas não fica naquele platô. Se precisar de ajuda, procura uma pessoa. E eu não estou falando só um profissional como a Janine, eu, o Luiz Cláudio. Procure pelo menos um amigo, ou o pai ou a mãe, para debater, eu estou com uma dificuldade aqui, o que será que eu devo fazer? Porque eu não estou conseguindo mais daqui, estou com dívidas, eu estou com um problema na família, eu tenho coisas que vão só, o meu corpo está com isso daqui, estou com uma dor no coração. Tem gente que tem uma dor no coração, fica 50 anos para ir num lugar para pelo menos só dar uma olhada simples, né? Dar uma olhada simples e ele não quer pedir ajuda, ele quer resolver tudo sozinho. E outra, né? Tem gente que às vezes nem pede uma ajuda espiritual. Né? Às vezes fazer um pedido a Deus, ou independente de quem acredita ou não acredita, mas fazer um pedido espiritual, né? Para que possa
a vida se encaixar. Então, dentro desses passos, quando eu faço atendimento, eu olho isso da pessoa e eu ajudo a acertar esses pontos. Dentro disso, como você colocou lá, eu vi que você colocou minha foto do meu curso, né? Eu olho a íris eu encaixo com a consciência sistêmica, que inclusive eu agradeço você por ter me ensinado boa parte do que eu conheço de consciência sistêmica, eu aprendi contigo. Então, já te agradeço também, Janine, obrigado por ter me ensinado. É uma coisa assim que, depois que eu peguei a íris, eu já fazia o processo de desenvolvimento humano, juntei a íris com o desenvolvimento humano, e aí coloquei essa consciência sistêmica. Então, assim, é difícil a gente não conseguir captar o que dá o problema e o cliente realmente fala, nossa, eu não sabia que era isso daqui. Meu, pegou. Aí a gente junta tudo. Sim. Passa depois disso para o MPP. E aí no MPP é o que a gente faz, que eu posso dizer, um afinamento. Você saber cirurgicamente qual é o comportamento que está te atrapalhando. É isso que a gente faz, cirurgicamente. A gente sabe aquilo. Aí a pessoa ela sai com um plano de ação para treinar aquilo. E, obviamente, se ela tiver o estímulo certo para querer aquilo, dificilmente não vai chegar na mão dela. A não ser que seja alguma coisa que Deus permita acontecer alguma coisa na vida, mas dependendo dela, ela vai atingir aquilo. O pessoal fez uma pergunta aqui que está até dentro disso aí que você falou, Alexandre. Como que eles vão descobrir como que eles estão se sabotando? Qual que é uma dica que você pode dar para eles descobrirem como que eles estão, né, puxando para o lado errado ali? Essa é a pergunta top aí de quem fez também. A autossabotagem é uma coisa que a gente vê, todos nós fazemos todos os dias. Eu acho que o que acontece? A partir do momento que você escreveu esses passos que eu passei para você, e não importa, deixa eu até falar rapidamente para falar essa questão da autossabotagem. Então eu vou dar uma outra coisa que eu dou sempre na questão dos atendimentos dos clientes. O que eu falo para você hoje, isso aqui acho que vale uma fortuna, esses passos aqui, se vocês fizerem certo, tá? Isso aqui para você aprender a fazer o que eu aprendi aqui, eu gastei muito dinheiro com quem já conseguiu chegar lá e me ensinou. Então, a primeira coisa, a gente tem mania principalmente nós brasileiros, eu falo por mim também, a gente não dá valor do que recebe de graça. Tá? Tem gente, eu paguei para ter essas informações. Né? Então, acho que é interessante quem está curtindo essa live realmente amanhã por você mesmo, hoje, na verdade, faça isso daqui. Então, a primeira coisa para não se auto-sabotar é você escrever uma carta com tudo o que você desgostou na vida. Por mais que você hoje, por exemplo, tem o pai e a mãe, tem os avós, tem tudo, se eles fizeram algo errado e que biblicamente ou historicamente nós temos que honrar os pais e a mãe, independente se foi eles que fizeram um erro com vocês, ou foi um amigo, foi a professora, escreve naquela carta, xinga o que dá para xingar, solta a raiva, solta a mágoa, tudo numa carta. Se der 10 páginas, demorar 10 dias para escrever, não importa. Depois que você pegou essa carta, você vai tacar fogo nela ou picar e dar descarga. Vai jogar ela na descarga, joga na privada, na descarga, manda aquela carta embora o raio do chapéu. Né? E descasca o abacaxi mesmo, porque isso daí não adianta você só ficar no pensamento. Se você não escrever, ou pelo menos que você pense, e literalmente você quebre algo, pega um vidro, alguma coisa, quebre, solta a raiva mesmo. Porque você vai amortecer, tudo aquilo que aconteceu contigo vai ficar ali,
E aí você vai passar por uma carta B. A carta B é isso que a gente fez aqui, principalmente lá no teu objetivo, no missão, propósito e objetivo. Você passando para a carta B e ainda se auto-sabotando, pelo menos você vai ver aonde que você está se auto-sabotando. Aí você vai falar, ó, eu decidi emagrecer, por exemplo, e eu preciso parar de comer doce, um exemplo. Aí você conseguiu parar um dia, parar 2 dias, aí no terceiro dia você cai na tentação que vê um brigadeiro bem gostoso, vai lá e nhoque nele. O que vai acontecer? Você vai ter que entender o que é que te auto-sabotou. Foi pela visão? Foi pelo cheiro? É um nível bem forte, né? Pela visão, pelo cheiro. Só de pensar, você já não aguentou e já foi para lá, não colocou nenhum obstáculo na frente. Então, você já começa a se perceber. Né? Eu lembro que tinha clientes que, lá no banco, tinha um cliente que ele fornecia coisas para padaria. Né? E eu lembro que ele sempre estava endividado, só que só o que ele tinha de retirada dele do empresa distribuidora era quase R$200 mil de retirada dele. Ele faturava uns 3 milhões por mês e R$200 mil era o ganho dele. Ele praticamente sempre estava endividado. Aí eu fiz um atendimento, porque naquela época eu também já atendi, conversei com ele, fui até a empresa dele, isso foi num sábado, porque eu trabalhava de segunda a sexta, né? E aí quando a gente identificou, foi porque ele se sabotava na hora de tudo que ele via para comprar. Então, assim, ele comprava coisa no nome dele, mas dentro da empresa, e vice-versa. E por que ele fazia isso? Porque quando ele era pequeno, a gente descobriu que ele não teve o que era. Ele pediu várias coisas para o pai e ele não conseguia obter. Então, o que acontece? A gente percebeu que ele estava querendo provar para o pai dele que ele tinha potencial de compra. Aí, depois que ele identificou isso, refez o comportamento. Ele acho que passou mais uns 1 ano e meio para 2 anos, ele já tinha dinheiro suficiente lá na conta para passar um bom período se ele quisesse parar de trabalhar. Porque ele estava se auto-sabotando. Mas como é que ele ia lembrar que era algo de pequeno e que sabotou no financeiro dele agora? Muito boa essa colocação sua, Alexandrine. Até porque estava segurando aqui que tinha uma pergunta assim, ó. E quando nos sentimos culpados pelas escolhas erradas de nossos filhos, como lidar com essa situação? Essa pergunta ela tem 2 respostas. Primeiro, se o filho ele já está maior de idade, ele tem que arcar com as responsabilidades da vida dele. Os pais têm que empurrar esse filho para viver. Se você segurar, esse filho vai buscar alguma compulsão em alguma coisa. Então, é a primeira resposta. Então, os pais fez ali ó, a idade de se virar com a vida, tá? Tem a fase que o pai já vai conduzindo para o filho aprender essa lição da vida. Maior de idade se vira com a vida. Entendeu? Porque hoje está ficando muito cultural os pais continuar mantendo os filhos como criança. Isso aí tá errado, porque aí fica aqueles adultos que não sabem crescer, não sabem trabalhar e não sabem arcar com as consequências. Outra segunda questão tem que ver também se o filho não está, como o Alexandrine falou, tentando provar algo para os pais do que foi passado lá na situação antiga. Um caso que eu observo muitas vezes, né, chega caso família com problema, né, de drogadicção, né, na família. O que acontece? Às vezes aquele filho está fazendo aquilo para ter atenção da família, porque a família quer tanto estar ali preocupada, tanto estar em cima ali, que o que acontece? Aquilo ali é a forma do filho chamar a atenção. Me olhe, eu estou aqui.
Então, assim, eu dei esse exemplo, mas tem vários outros sintomas que os filhos podem fazer para estar chamando a atenção dos pais. Então, cabe os pais estarem atentos para isso e observar e saber trabalhar esse gatilho, mas não ter interferência de querer ainda continuar arrastando puxado na mão, como se fosse uma criança pequena. Tá? Os pais têm que deixar o filho ir, o filho evoluir. Porque quando o pai gera um filho, mas a mãe, eles não têm que ter a posse desse filho para o resto da vida. Eles têm que deixar o filho ir viver a vida dele, ser feliz com o que ele escolheu para a vida dele. Então, arcar com essas consequências e seguir para a sua vida. Porque isso é a raiz de, às vezes, muitas coisas não evoluírem na vida. Exato. Excelente colocação. Foi boa a pergunta da pessoa também. E o que eu acho que eu não completei é o quê? Essa carta B que teria que fazer é a carta da tua vida, como você quer. Como é que você quer o teu relacionamento, onde que você vai querer trabalhar. E isso não importa a idade, tá? Eu estava vendo esses dias uma pessoa comentando, eu achei muito interessante porque a idade, às vezes a pessoa tem 60 anos e fala, já não dá mais certo para mim. Mas não existe essa questão da idade. Tem vários exemplos na história que as pessoas que conquistaram algo, às vezes elas começaram até com 80 anos. Eu tinha um cliente no banco, o nome dele é Simon Breyer. Se vocês quiserem depois olhar na internet, achar o nome dele, ele foi o cara que desenvolveu o jogo da Loteria Federal, o sistema de jogo, é um judeu, né? E o que ele falava para mim? Eu falei, Alexandrine, eu vi que ele falava num tom de brincadeira, né? Porque o banco, como é que o banco ia emprestar um dinheiro para uma pessoa de 90 anos de idade? Mas ele vinha, porque ele tinha várias empresas, vários negócios. Eu falei, Alexandrine, eu quero comprar um prédio de X valor e assim, eu quero um dinheiro emprestado do banco porque esse prédio vai me dar um retorno de X valor. Eu não queria usar o dinheiro, eu queria investir ainda. Olha para você ver, a cabeça dele de quase 90 anos, para ele não ia amanhã morrer. Ele estava pensando que ia morrer depois de 100. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma data que Deus coloca que a gente vai ser chamado dessa terra. Pode ser amanhã. Só que a gente também tem a questão do quê? De você querer viver mais. Porque isso vai te trazer saúde no corpo. E o dia que você for, foi, não tem problema. Se você teve uma vontade de ir embora dessa terra com 100 anos, se você foi com 60, fazer o quê? A gente não é o dono da vida, só que pelo menos você tentou. Então, acho que é uma coisa bem interessante. Às vezes, pensar, eu tenho 60 anos, esse plano que ele está fazendo, ou tenho 30, ou tenho 10, não vai servir. Faz uma coisa e nunca compare com outro. Isso é eu vejo muitos clientes, isso aí, é a hora que a gente vai ver, ele está se comparando. A gente vai entender, não, outro cara conseguiu, mas não se compara com o outro. Se você quiser comparar com o outro, compara com o mesmo nível, um pouquinho mais alto que o seu, para você chegar naquele nível. A hora que você chegou, você vai para um outro. Chegou, vai para o outro. Não adianta, tipo assim, eu tenho 10 mil reais na conta agora, e se você ficar se comparando com um cara que tem 10 milhões, faz coisa para você ter 12. Depois faz coisa para você ter 15. Depois faz coisa para você ter 20, e assim consecutivamente. Isso. Então, escreve essa carta B, o que eu quero para a minha vida. Eu quero isso, quero que a minha vida seja assim, que eu tenha... Quem é casado, escreve quer quantos filhos, se já tem filho, o que quer para o filho, o que quer para a vida dele, quais são as viagens que ele quer fazer, qual que é o hobby que ele não quer parar de fazer, quanto que ele quer ter na conta daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 1 ano, o que ele quer se tornar, o que ele quer fazer para o próximo, quem que ele quer ajudar. Porque se você fizer isso, eu garanto, e você lê uma vez por semana, aí é uma coisa da procrastinação, tá? Que é difícil fazer, mas você lê uma vez por semana, ou que ainda todo dia. É que tem gente que escreve uma carta de 10 páginas, tem gente de uma. Quem escreveu de 10, lê uma página por dia, para não ficar maçante. Mas quem escreveu uma, lê todo dia. Porque o teu cérebro é como uma bússola. Quando ele instalou na tua mente
que aquilo é o que você quer, às vezes, sem você perceber, você está fazendo coisa para você chegar naquele objetivo. Então, às vezes, a pessoa ela pensa, por exemplo, em emagrecer, só que ela está lá na mente dela que ela quer, só que ela não se viu na mente dela e na carta escrita que ela quer estar daquela forma, provavelmente ela não vai conseguir estar lá. É lógico que existem outras coisas, né? Que às vezes a pessoa tem a parte física, tem a parte endócrina que tem que ser vista, às vezes está com algum problema. Tem as outras coisas, né? Que o físico nosso padece nesse mundo, né? Existe isso daí. Só que também tem o outro lado. E é interessante, né, Alexandrine? Já deve ter o quê? Uns 3 anos que eu fiz o atendimento com você. Você me orientou a fazer a carta, a gente foi fazendo as reestruturações da carta. Até hoje eu faço minhas mudanças de acordo com o que você me ensinou e eu leio a carta, eu mantenho ela em mente e assim, tudo tem dado certo, segui todas as orientações. Então a gente não pode deixar perder o foco, porque deixou, a gente sai do objetivo mesmo. Então, assim, é uma tarefa que a gente tem que dar esse prazer. Se a gente quer pra gente, tem que estar lendo, tem que estar trabalhando, porque senão o foco da mente ele sai. Tem uma outra pergunta aqui, ó. E quando é o contrário? O filho não solta os pais. Então, se esse filho ele não consegue soltar dos pais, ele tem que descobrir quais são os gatilhos que estão fazendo com que ele tenha essa dependência dos pais. Dentro da microsemiótica, a gente sabe que tem alguns perfis emocionais que os filhos são casados, né, com os pais. Às vezes o pai ama tanto aquele filho, mas a mãe ali, que a forma como que ele segura aquele filho ali, o filho se mantém casado com os pais. Então, a gente pode estar abordando tanto pela microsemiótica como pela consciência sistêmica, o filho ter a compreensão daquele gatilho e, literalmente, começar a fazer esse divórcio, porque tem que fazer o divórcio. Vai divorciar da noite pro dia? Quantos casais aí estão há anos divorciando? Ainda de vez em quando tem alguns contratempos. Então, da mesma forma, acontece com os filhos. Eles têm que ir liberando desse casamento, porque, querendo ou não, fez um contrato ali com os pais. E está se mantendo dentro desse casamento, tá? Ó, Janine, aqui da minha parte, assim, eu acho que eu consegui colocar onde que as pessoas podem chegar e o que impede ela no trabalho ou na vida pessoal de atingir tal coisa. Certo. Eu acho que isso daí esses passos assim, é o básico, é o mais importante. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, tanto agora ou depois, tem o meu Instagram, que é AlexandrineAP, tá? Isso. E que aí acho que se quiser mandar alguma pergunta para mim, não tem problema nenhum que eu respondo. Certo. E a gente pode, se alguém tiver interesse no... Quando a gente começa a preparar o papel aqui do sorteio, pessoal, vamos lá, vamos só responder. Pedrinho, solta um pouquinho aí seu som para você poder estar contando junto com o Alexandrinho como que é, porque eles perguntaram aqui como que é a questão da consciência sistêmica, como que a gente faz a pessoa conseguir tomar essa consciência. Explica aí para eles, pessoal. O Pedro quer explicar? Explica. Ou quer que eu explique? Explica vocês dois, fazendo favor, que o pessoal está na dúvida. Então, o que é Pode falar. O que é consciência sistêmica? Ela o nosso cérebro, numa consciência sistêmica, a gente coloca dentro de vamos supor, em cima aí de uma mesa qualquer. Se tivesse uma pessoa aí, a gente poderia até fazer ao vivo. De repente, pode até marcar a próxima live, Janine,
E se alguma pessoa quiser fazer, a gente pode, eu, você e o Pedro juntos, fazer uma consciência sistêmica na pessoa, né? E de repente que demonstrando se a pessoa... O que acontece? É que na consciência sistêmica aparece várias coisas que podem ser íntimas e que a pessoa queira que seja visto ao vivo ou não, né? Mas o que é? A partir de elementos que a gente pede para que a pessoa pegue, pode ser caneta, lápis, ou no caso que a gente tem o material de trabalho certo, que seriam os bonecos ou figuras, enfim, o que você escolhe, você escolhe uma parte consciente e uma grande parte inconsciente. E aquilo que entra na nossa frente, a gente consegue descobrir o que é que está te atrapalhando naquele momento. Então, vamos supor, a pessoa vem com um tipo de dor no corpo. A gente pode fazer uma consciência para descobrir o que ocasionou a dor. Ou a pessoa ela quer fazer uma mudança na empresa, ela não sabe quais funcionários mexer e ela quer vir, ela faz uma consciência para entender como é que está a equipe dela, para ela posicionar a equipe dela nos melhores locais. Ou ela, por exemplo, não está conseguindo conquistar a parte material, a gente consegue entender aonde que está a trava dessa parte material. Tudo somente ela posicionando os elementos. E isso, é óbvio que não é a gente que vai falar, ó, é isso e acabou. A gente conversa com a pessoa, faz sentido isso para você? Isso daqui, realmente é isso aí que está acontecendo. Quer dizer, você consegue eliminar vários problemas que quando você tem um problema de não atingir algo, ou qualquer problema que você veja na tua vida, normalmente, eu digo que 95% aquele problema, ele só é um problema fictício. Ele é um problema que não é o problema. O problema mais sério, ele está atrás desse problema. Né? Então, por exemplo, você tem aqui a minha mão que vocês estão vendo aqui, ó, 5, vamos supor que eu tenho aqui 5 problemas. Eu tiro esse daqui, surge outro. Eu tiro esse, surge outro. Mas atrás desses tem um real. E esse real é o que, se você não vai direto na causa, você passa às vezes 50 anos, 20 anos tentando resolver uma coisa, em vez de descobrir que também não é fácil, mas numa consciência você consegue, você mata aquilo e você sabe qual é o problema e vai para cima para resolver. Que é fácil resolver o problema? Não. Porque surgem várias coisas. Há um tempo atrás, eu atendi um trader, semana retrasada. Traders são aquelas pessoas que entram na bolsa de valores e eles correm muito risco, e eles precisam fazer esse tipo o emocional deles tem que estar muito acertado para eles ganharem dinheiro e não perder. Então, o que acontece? A gente descobriu que ele tinha um entrave com o pai na questão do dinheiro. Só que por que a gente percebeu isso? Pela forma de ele colocar os bonecos e as outras peças. E aí, quando eu falei para ele, ó, você tem porque você está no trade, você quer o dinheiro, só que o dinheiro ele não está perto de você, ele está longe de você. E isso daqui está mais perto do teu pai do que você. O teu pai ele tinha esse problema com você com dinheiro, aí já veio na hora na mente dele e falei, meu Deus do céu. E o que acontece? Como é que ele faz para resolver? Os pais dele já morreram. Então, o que ele tem que fazer? Ele fez essa carta A, que eu falei para vocês, em questão do dinheiro, e depois ele queimou ela e construiu uma nova coisa no cérebro dele para que ele consiga fazer surgir aquela oportunidade de um trade melhor. Então, a consciência sistêmica, ela serve para você achar aquele problema que está imperceptível. Mostra a causa, né? Mostra a causa. Pedro, comenta alguma parte da consciência que você tem feito aí. Eu vou comentar sobre um caso que eu tive, né? De uma pessoa que estava desanimada, ela até se confessou dizendo que ela queria se suicidar.
Realmente ela não tinha o que você acabou de falar, né? Uma missão, ela não tinha um propósito, ela não tinha um objetivo de vida. E aí, olhando a íris dela, eu pude ver que ela tinha uma baixa resiliência. Então, ele sofria muita influência, né? Um baixo ângulo de fluxo ali, muita influência do meio que ele vivia. Aí foi quando eu abri, então, a consciência sistêmica, que eu pude ver que ele estava na família dele como sendo o filho, né? Então, ele era a esposa era a mãe, o filho era o pai, quer dizer, ele estava sendo um coitado na constelação familiar dele ali, né? Então, eu falei, olha, você está numa situação que dessa baixa autoestima sua, porque você sofre influência, né? Você está como um filho. O filho, os pais é que mandam, né? Então, você tem que ter uma missão. Qual é a sua missão de vida? Ah, não sei. Qual é o seu propósito de vida? Não sei. Qual é o seu objetivo, né? Então, em cima disso, eu levantei todo um questionamento, né, através da consciência sistêmica dele. Eu fiz ele refletir, ele pensar qual seria a missão dele. Então, a tarefa dele foi pensar qual vai ser a sua missão de vida, por que você veio a esse mundo, né? E fiz uma reestruturação, mas isso foi a partir da consciência sistêmica que permitiu, né, toda essa abertura. E hoje ele fez as tarefas certinhas e hoje ele é uma pessoa de sucesso, né? Ele se transformou a sua vida. Ele falou, poxa, eu não sabia que eu tinha todo esse potencial. Eu falei, porque você estava no lugar errado na sua constelação, né? Então, eu acho que são ferramentas importantes exatamente para chegar no que você, Alexandrine, disse, né? Vai cair Qual a a minha live missão? aqui, Pedrinho. Vai cair a live aqui. Aí eu vou reiniciar para você continuar explicando para o pessoal. Aí caiu. Mas Vou já abrir terminei também. novamente. Já terminei também. Foi só para concluir que ele acabou se achando. Eu acho que, assim, resumindo, a consciência ela é o quê? A gente pensa que um problema é o problema, mas ele não é o problema. O problema ele está atrás desse e que se fosse fácil de a gente descobrir, a gente eliminaria ele sempre, né? Mas eu acho que o resumo da consciência é esse, é saber o verdadeiro problema. É que a causa está ali, mas a gente não consegue conscientemente ver. E através desse Sim, processo de consciência sistêmica, né, através aí do terapeuta, ele faz com que a gente veja isso, né, que está no nosso inconsciente. Então, é trazer à tona o nosso inconsciente, né, de uma maneira aí simples e prática, sem precisar colocar a pessoa, por exemplo, numa hipnose. Então, é uma sim. maneira bem prática de você conseguir mudar o rumo da vida de uma pessoa, né? Aliado aí aos tratamentos, né, da coragem para a pessoa, usando a proteção e equilíbrio para dar para enfrentar os medos, né? E o portal aí pagando o passado dele, é, a vida dele mudou completamente, né? Hoje ele pensa em abrir empresa, ele pensa em ampliar o trabalho dele. Hoje ele parou com os remédios, né? E é uma nova vida, né? A pessoa totalmente renovada. Deixou de ser dopado com os psicotrópicos, que tomava um monte de psicotrópicos, né, ao ponto de pensar até em suicídio. E hoje ele tem uma vida totalmente renovada, né? Então é um trabalho muito importante esse de É. associarmos Você, aí a consciência, a íris, né? E esse trabalho aí que você faz também Eles estão de perguntando, conscientização. eles estão perguntando aqui se a consciência é a mesma coisa da constelação familiar. É um pouco diferente no sentido que na consciência você toma consciência do que está te impedindo profissionalmente, impedindo em todos os âmbitos, não só na parte familiar. Então, você vê quais são os gatilhos e como trabalhá-los. Não só apenas ver a situação como às vezes ocorre na constelação familiar. Certo? Então, essa é a diferença. Outra pergunta aqui, rapidinho. Perguntou para o Alexandrine
se para sanar a autossabotagem faz a carta A e B. Sim, é carta A e carta B. A carta primeiro A... passo A. Sim, pode falar, gente. Pode falar qual que é, Alexandrina, a carta A. A carta A, ela tem que ser queimada. Você tem que soltar tudo que você pode soltar. A raiva, a mágoa, não importa quem seja, você tem que soltar tudo na carta. E escrever, queimar ou picar e dar descarga naquela carta. E aí você vai escrever uma nova. E aí a nova, ela tem que ser aquilo. Quanto mais específico for, melhor para o teu cérebro entender para onde ele vai. Porque o cérebro, ele é igual um GPS, vamos dizer assim. Se você vê um avião aqui decolando, se ele não tivesse esse GPS, ele provavelmente ia desviar da rota e não ia voltar mais. A carta, ela é um GPS para você saber aonde, se você está indo para o lugar certo ou está desviando e indo para o lugar errado. A carta B, tá? A carta B seria isso. Então, aí, quando você estiver indo para o lugar errado, você pega aquela carta ali de novo, aí você vai ver que hábitos ou que comportamentos que estão me levando a errar nessa carta. Se eu lá, para eu ser uma professora, para eu ser um médico, ou se eu sou um catador de lata e eu consigo catar 200 latas por dia, por que eu não estou conseguindo catar 250, se eu tenho potencial para pegar essas latinhas? Então, aí a pessoa vai começar a entender isso, e aí sim, ela, não, eu tenho isso aqui, se eu fizer dessa forma, ou eliminar esse hábito que não me deixa fazer isso, eu vou conseguir. Só que aquilo que eu te falei, se você tiver a ajuda de uma outra pessoa, é melhor, por quê? 95% dos nossos pensamentos, olha que doido, isso aqui é uns anos atrás, uns 3 anos atrás, na neurociência, a gente tem mais de 10 mil pensamentos por dia. Praticamente 90% dos pensamentos, a 95%, é o mesmo pensamento que a gente teve ontem. E o que significa isso? A gente só tem 5% de pensamento novo, 5% de atitude nova, quer dizer, é um turbilhão de pensamento que a gente pensa sempre o que está ontem. Por isso que a gente passa a vida, às vezes passa 15 anos, a gente olha para trás e fala, caramba, parece que estamos no mesmo lugar. Então, foi importante a pergunta dela, tem que escrever a B, bem escrito, mais específico. Eu quero um Fusca New Beetle com banco branco, com teto solar, com não sei o quê. Aí, e tem outra, não adianta você ficar decidindo um carro hoje, e amanhã você pede um outro, depois você pede um outro, depois você pede outro, teu cérebro dá uma pane. Aí ele fala, o que ele quer? Então, também seja tem que pedir específico. também tem que pedir dentro das possibilidades da pessoa, né? Ela não pode pedir algo muito longe de ser atingido, né? Não, aí, por exemplo, aí, assim, pelas pessoas que me ensinaram, isso daí é o seguinte, se a gente, tipo assim, coloca, eu tenho um carro de 1.000 e eu quero um carro de 100 mil, e se você falar, não, eu não vou colocar na minha possibilidade, preciso de 20, provavelmente teu cérebro não vai ter o de 100. Porque você tem que escrever qual que é o teu desejo, porque a gente sonhar não é o problema é assim, a gente sonhar, a gente criar uma expectativa muito maior do que assim, se eu não atingir aquele carro, eu não vou ser ninguém. Aí você tá tipo assim, tendo uma expectativa muito maior do que você está se comparando. Agora, não, eu quero esse, mas eu sei a minha condição, eu vou trabalhando para isso aqui, depois eu pego um outro, depois eu vou fazendo uma escadinha. Agora, os especialistas, eles falam, não tem problema sonhar no valor, do que quer, porque se você sonha pequeno, quem diz é o Henry Ford. Que ele disse? Você sonhar pequeno é o mesmo esforço energético, mental, do que você sonhar grande. É verdade. Então, se você sonhar pequeno, o teu resultado vai ser pequeno. Você olha para você vê, eu vi a Janine rindo aí, eu lembro quando ela tinha o consultório dela, uns 7 anos atrás, era um consultório bem pequeno. Só que depois que ela começou a falar, não, vou colocar no papel, vou colocar para cima, só que sim, quando você cresce, vem problemas. E a pessoa tem que estar com uma base boa, porque os problemas vão vir.
assim, os problemas que essas pessoas que têm um carro de 500 mil, de 300 mil, tem não sei quantos funcionários, é muito problema para resolver. Então a pessoa às vezes ela quer o dinheiro, só que ela não quer o problema que ela tem que resolver. Entendeu? Aí não vai vir, porque ela não quer o problema. Uma coisa foi bom até ter colocado isso, Pedro. Uma coisa que eu falo para vocês: sempre que tiver um problema para resolver, não falar, ai, que saco, que merda de problema. Não. Junta as duas mãos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é top, tá? E dá certo. Você vai fazer assim, tá meio escuro, mas vai fazer assim, ó. E você vai falar assim, que gostoso esse problema. É uma delícia. Eu adoro resolver problema. Por quê? Você vai dar pane no teu cérebro, vai dar um choque nele e falar, que esse louco tá falando isso daí para mim? Aí você vai jogando em cima dele, ó, mais um problema para resolver. Então, eu lembro no banco que eu fiquei uns 15 anos, 17 anos reclamando. De 91 até mais ou menos 2008. 2008, 2007, sempre reclamava. Aí depois eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, mas eu vou parar de fazer isso daí. O ideal é, tipo assim, tem um problema para resolver, alimenta ele, fala, não, você quer, eu vou detonar você. E toma gosto de resolver problema, porque aí vai vir maior, só que você vai ganhar mais. Não tem uma vida boa sem você ter uma vitória boa e você não tem uma batalha para enfrentar. Vai ter, não tem jeito. Isso. E essa carta, não tem medo de sonhar. Escreve o que você quiser na carta. Isso é um teste para vocês. A hora que você fala, eu quero ter uma casa de 1 milhão. A hora que você for escrever isso, você vai ver a crença que a gente tem de escrever e de não ter aquilo. Olha para você ver. E eu não sei quem crê no Deus do universo, que eu não vou misturar religião e nem nada, mas eu quero dizer o seguinte: nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então vocês vão lá em Gênesis 26, ler umas 1000 vezes aquilo, que jamais você vai ter um pensamento e que esse pensamento te jogue para baixo. Porque você fala, não, eu sou filho de Deus, eu tô feliz do jeito que eu quero, do jeito que eu tô, mas eu vou escrever algo para mim, algo para minha vida. Se eu bati a meta, beleza. Se eu não bati, também beleza. Não tem problema nenhum, mas pelo menos eu tentei. É abundância, história né? é a gente que faz. Se a gente quiser, né, sonhar baixo ou sonhar alto, é como o Alexandrino falou. É a mesma coisa. É igual surgiu até a pergunta aqui. E se eu fizer a carta B e não ler e não treinar? Vai continuar na mesma. Então, você tem que pensar, quando você fizer a carta, qual que é o seu propósito? Eu quero mudança ou eu não quero? Porque senão, gente, não precisa dispersar nem energia para fazer a carta. É igual querer, por exemplo, pagar CMI, guardar o dinheiro no meio do talão e pôr debaixo do computador. A energia não vai ser cortada. É simples. Sabe que é engraçado que você falou, Janine? Acho que até a pessoa que escreveu vai achar engraçado também. Tem um livro chamado O Segredo. Esse livro, ele foi escrito se eu não me engano, foi em 2008, 2000 e pouco também, né? E lá fala que se você pensar e fazer alguma coisa, eu lembro que eu tinha um amigo, e tem um outro cara muito conhecido na internet, que eles iam esperar o cheque no correio, porque ele falou, só de eu pensar e querer, fico a noite inteira querendo aquilo, a semana inteira querendo aquilo, e ele esperava o correio chegar na casa dele com um cheque de tal valor. E isso nunca vai acontecer. Tem um empresário americano que fala assim, se só eu pensasse, porque eu penso tanto, e nunca cai $1 no meu colo. Então, o que acontece? A carta, ela é o quê? Ela é um balizador, ela é um início, ela é para despertar, para incentivar, para dar um estímulo. O cérebro não faz nada se não tiver um estímulo. E o estímulo é assim, ou é pela dor, ou é pelo amor. Tá? E normalmente ele foca na dor. Você pode ver que
tudo que a gente vai fazer, ela está doendo na gente para a gente fazer. Enquanto não está doendo, a gente vai deixando meio de lado. Então, se a gente puder fazer isso antes de doer, é melhor. Depois que eu fiz o MPP com a Alexandrine e tudo, eu tenho um lema bem forte comigo. Bate que eu cresço. Chegou o problema, eu penso. Vou rir, tô apanhando e vou crescer. É bem simples assim. Entendeu? Bateu, bate direito, que é igual massa de pão. Vai crescer e vai ficar bem bonito. A gente tem que pensar assim, porque se for pensar só o negativo, vai descer ladeira, gente. Então, pensar no positivo é a mesma coisa, a mesma energia para vocês subir. Enquanto vocês estão ali lamuriando, tá sofrendo, né? Tá achando que vai murchar, por que não gasta essa energia para subir, para ficar grande? Tá? Então, basta vocês pensarem no que vocês desejam. Qual que é o anseio de vocês? E é trabalho diário. Isso aí tem que ser visto todos os dias. Não quer dizer que todo dia eu vou estar flores, rindo, sorridente. Vai ter dia que vai ter imprevistos. Mas aí eu tenho que trabalhar minha mente para ela voltar para aquele foco ali que ela estava. E aí eu vou conseguir me restabelecer e captar essa energia para o meu crescimento. Certo? Então, assim, isso aí é só exclusivo de uma pessoa conseguir? Não. Todo mundo, desde que esteja trabalhando, né? Rapidinho, antes de falar de fazer o sorteio aqui, Alexandrine, conta rapidinho, que eu acho que você precisa contar isso aí pro pessoal, cara. Como que foi sua trajetória? Querendo deixar querendo deixar o banco para ir para microsemiótica e aquela insegurança. E qual foi a pancada que você teve que levar e falar que estava gostoso para você ir para frente? Conta aí que o pessoal precisa aprender essa lição aí com você. Tá, então o que acontece? No banco, eu entrei no banco com 15 anos de idade, né? Foi praticamente meu segundo trabalho. E depois eu passei por anos lá em todos os setores que você pode imaginar numa agência e até chegar gerente geral. E no ano passado, eu fui demitido do banco. E eu não estava pensando que seria demitido, porque eu tinha o interesse de até mesmo virar gerente regional lá. Só que o que acontece? Antes disso, praticamente desde muito tempo, eu sempre me apliquei no desenvolvimento pessoal, em livros que tem esse cunho, e apesar de ter sido formado em Direito. Aí eu passei em 2008, eu passei por um atendimento com coaching. Ah, tá. A minha live tá pausada aí, não? A live no Instagram? É porque o pessoal aqui, a maioria tá no meu, aí eu não tenho como saber o seu. Ah, mas manda o link do Zoom pro pessoal. Fala para mandar o do Zoom para entrar no Zoom, então. Obrigado, filho. Então, o que acontece? Depois que eu saí aí eu fui demitido do banco. Só que assim, imagina só, vocês, a gente não está esperando uma situação dessa. E aí você fica assim, se eu volto para trás e reformulo toda a minha vida, os negócios, volto para e pulo de cabeça para o que eu estou fazendo hoje. E aí o que acontece? Foi muito treino para entender para onde que é que realmente eu iria. E depois, assim, tanto com a Janine na área da área da psicoconsciência estrutural, quanto da área de coaching, quanto da área da microsemiótica, isso foi me reconstruindo. E uma coisa que eu comecei a ver, que eu não era, assim, o Alexandrine do banco, ou o Alexandrine bancário. O que você faz? Eu sou bancário, eu sou empregado. Não, eu estou uma coisa. Então, uma coisa legal, foi boa essa tua pergunta,
é o seguinte, pessoal, você está uma coisa, nada impede de você mudar ela, se você quiser. E uma outra coisa que, inclusive, eu estava conversando com a minha filha hoje, se você desenvolve uma habilidade em você, essa habilidade, ela pode te levar para qualquer lugar do mundo, e em qualquer lugar do mundo, você vai poder fazer aquilo. Então, vamos supor, você quer ser um cozinheiro, por exemplo. Você desenvolve essa habilidade, e se você conseguir pelo menos falar um inglês, você nunca vai ficar sem um trabalho, porque você tem a habilidade de ser cozinheiro. E aí você pode ser aqui, na China, na Itália, ou onde quer que esteja. Se você, na tua mente, tiver assim, eu sou isso, aí aquilo, se você não consegue aquilo, você já desanima. Então, uma coisa que eu aprendi muito é, eu estou fazendo estou fazendo esse curso, nada me impede de eu continuar fazendo, ou se eu quiser amanhã bolar outra coisa para fazer. E ele teve que Então, assim, passar por todo esse processo, gente, para ele se autoconhecer, para ele ver a capacidade que ele tinha, com todo aquele conhecimento que ele tinha de dentro do banco, para desempenhar o melhor das pessoas. Porque até então, ele unia equipe, cortava equipe. Pegava... E não era isso. Porque a grande sacada que o Alexandrino tem hoje é saber explorar o potencial melhor que tem na pessoa. É saber, às vezes, fazer ela não ser cortada do cargo que ela tem, porque ele consegue fazer a pessoa aflorar o melhor que essa pessoa tem. Até porque também a pessoa tem que querer fazer isso. Né? Então, hoje ele consegue fazer isso nas pessoas. Sim, o que a gente observava no banco era o quê? Quando você recebe um feedback, um retorno de uma pessoa, você precisa ser mais tal, mais X, sei lá, ser mais líder, ser mais comunicativo, ser mais flexível. Isso é a mesma coisa que nada. Porque, para a pessoa, flexibilidade para mim pode ser diferente para você, diferente para o Luiz e diferente para todas as pessoas que estão assistindo. Liderança, para você ter uma ideia, dentro de liderança, existe mais de 50 tipos de comportamento dentro de liderança. Fala, então, Janine, falta liderança. O teu cérebro não entende o que é isso daí. Porque tem uma base, liderança, tratar bem as pessoas, estar bem desenvolvido em tal assunto, ter uma comunicação. Quer dizer, o cérebro ele precisa de específico. O que é liderança? Ele tem que desfragmentar essa palavra até chegar na causa principal. Isso é o que eu faço, usando a íris, usando a psicoconsciência e terminando no MPP. Às vezes a pessoa tem uma formação em Harvard, fez todo um processo, tem um currículo top, só que ele tem comportamentos que não deixam ele virar o presidente da empresa. Por quê? Ele precisa entender específico o que é que está atrapalhando ele, porque não é o que ele fez de fora dele, é o que está interno que é o problema. Então, assim, o aprendizado que eu tive em tudo isso foi atendendo o cliente no banco, com os funcionários, e nesse período que eu saí do banco. Então, foi um crescimento realmente, posso dizer, nos últimos 10 anos, muito grande para mim. Jandine, fala um pouquinho desse trabalho MPP seu. Então, o MPP, o que ele é? Ele é um mapeamento da tua forma de pensar na questão da inteligência emocional. Então, Daniel Goleman, não sei se todo mundo conhece Daniel Goleman, ele é tido como um dos precursores desse tema, e ele estabelece em 5 áreas, que é a área da autoconsciência, o autogerenciamento, o gerenciamento social e a consciência social. E tem uma quinta área, que é a motivação. Motivação, eu não tenho como motivar você através de um assessment, que o MPP é um assessment, que é um teste, né, onde você faz e aquilo ali eu consigo puxar
a tua maneira de pensar numa hora de estresse sua. Então, o que acontece? A partir do momento que no MPP a gente descobre isso, a gente vai passeando junto no relatório e o cliente ele puxa o que foi mais gritante e importante para ele desenvolver. Então, por exemplo, ele vê no MPP que ele normalmente briga com as pessoas, ou que ele perde a cabeça quando se trata do dinheiro, ou a gente consegue descobrir isso, achar o comportamento, As e aí falhas, o que não né? tem os pontos, eu gosto de chamar os pontos a melhorar. Lá sai as qualidades, sai a zona cinzenta, que é o problema que a pessoa normalmente numa hora de estresse passa, e sai também os comportamentos que ela pode treinar com o MPP. Então é isso que é feito. E aí o que não sai no MPP, que é um plano de ação, aí é eu que faço para o cliente o plano de ação comportamental. Porque é aquilo, a gente vê uma coisa na íris, vê uma coisa na consciência sistêmica, e só de você passar aquilo, às vezes ainda não dá o efeito, ele precisa melhorar algo. E quando a gente não consegue aquele algo, é por causa da emoção, de a gente não saber trabalhar o nosso interno para resolver aquilo. E o MPP ajuda muito nisso daí. Beleza. Vamos para o sorteio? Os nomes estão aqui, ó, que eu fui recebendo. Vamos fazer o sorteio, porque se der tempo, essa pessoa que for sorteada aqui pode mandar a foto para o Luiz Cláudio, tá? Explanar sobre ela já ao vivo, certo? Ó, então tá aqui. Ó. O Luiz está só de olho na face, né, Luiz? Aí, deu para ver o nome aí? Deu, né? Nicolau. Isso, ó. Certo? Se quiser mandar a foto, por favor, gente, da lateral do rosto, tá? Então, o Nicolau que vai fazer o MPP também depois. Isso. Aí passa o seu contato. Passa o contato. Posso digitar aqui? Como você passo no teu zap, você digita? Pode digitar, que aí, se mais alguém tiver interesse... Faz o seguinte, é só de colocar Alexandrine AP no Instagram, manda lá no direct, manda, ok, fui eu que ganhei, o Nicolau manda, e eu entro em contato para a gente fazer o MPP um melhor dia para ele. Ó, só para lembrar, tá? O MPP na empresa, ele custa R$ 1.200 na empresa onde eu me formei, então ele está ganhando praticamente um belo de um prêmio. Eu cobro menos do que esse 1.200, mas a empresa que idealizou o MPP, a fabricante do MPP, com a devolutiva das pessoas, ou eu, ou um consultor mais dentro da empresa, custa R$ 1.200. Então, é um presente muito bacana, principalmente que ajuda demais na mudança e na ajuda na questão das emoções. Isso. Parabéns, Nicolau. Parabéns. Gente, se mais alguém quiser mandar a foto da face agora, para a gente falar um pouquinho da parte de trabalho, manda aí fazendo favor pro Luiz Cláudio começar a leitura da face. Tá? Ô Luiz Cláudio, vou te mandar uma aqui, tá? Manda aí. Janinho, vai compartilhar a tela aí? Você, naquele mesmo esquema, fica melhor. Então, hoje nós estávamos até tentando entrar com o YouTube, aí tá dando uma pequena travada, sabe?
Não, mas você colocar aí na sua tela e compartilhar metade. Então, eu vou tentar aqui, só porque tá travando. A internet hoje tá um pouquinho lenta, Ah, tá. tá? Ó, vou te mandar aí. Janine, o Nicolau, ou qualquer outra pessoa queira fazer MPP, eu normalmente só faço acima de 14 anos, tá? Tá, O ideal seria 18, mas 14, 15 anos já dá para fazer. Eu fiz com a minha filha, dá bastante certo. tá. Ó, tá chegando aí espera aí, o Luiz Chegou Cláudio. aqui, chegou uma aqui, né? Essa, não? Falta um. Isso. Essa primeira é do Gilmar. E a segunda é do Luiz Henrique, certo? Gilmar, você tem a idade dele? Não, não tenho, não. Mas tá, eu posso falar aqui. Então, o seu Gilmar, ele é uma pessoa, consegue ver aí, Janine? Consigo. Vou ver se eu Tá consigo certo. colocar para o pessoal. Isso Não, aí. só para ver aí que eu vou ter que... Mas deu para visualizar aí, né? Deu. Tá. Então, o seu Gilmar, ele é uma pessoa, assim, bem inteligente, né? Ele, onde ele chegar, ele tem tudo para ser chefe. E é uma pessoa metódica, ele. Ele é uma pessoa, assim, faz as coisas tudo na rotina, né? Tem as coisas bem certinho, ele não admite erro e cobra muito dele, né? Cobra muito de... Ele cobra muito dele e das pessoas também. E ele é muito sério. E é uma pessoa, assim, de trabalho, né, Janine? Ele é competitivo. Igual aqui, ó. Ele compete com ele mesmo. E é apegado à família e também ao dinheiro também. Bem seguro com o dinheiro. Ele, ele segura o dinheiro, né, para não gastar. E ele é competitivo, né? Ele compete com ele mesmo. E se não tiver com quem competir. E tem liderança também, né? É uma pessoa determinada. Ele de perfil tá aqui. Então, assim, como você estava falando aí, Alexandre, ele é uma pessoa assim que ele tem meta. Ele trabalha assim em cima de meta e é competitivo, né? Então, se ele fosse fazer essa carta aí, ele tinha uma carta bem grande para fazer. Eu acho que de umas 10 páginas, como você colocou. Legal, pô. E acho que ele é uma pessoa que pode ensinar outras pessoas, né? O jeito dele, né? E ele é uma pessoa assim, né? Pensativo. Ele é muito mental. Ele tem certa dificuldade para ficar no chão, né? Vamos dizer assim. Ele pensa muito, como você falou aí. Pensa e também põe ação, né? Ele pode dizer assim, que ele pensa e depois faz. Aí pode confirmar com ele se é mais ou menos. Se é determinado. Se alguém falar que não vai fazer, mas se ele pôr na mente ali, já foi. Ele só para quando executar, quando chegar lá ou realizar o sonho, a meta dele. Muito bom. Ó, tem mais foto aí. Esse do garotinho aqui, Jenny. Tem faz a do sorteio primeiro, que foi a do Nicolau, ele mandou a foto, e aí depois você fala do menino. Não. Ah, tá embaixo, né? Uhum. Tá Esse embaixo. senhor aqui, né?
Pode entrar. Não, tá abaixo dessas. Esse aqui, né? É as últimas que mandou. É esse aqui, Janine? Dá uma olhada, por favor. Vou falar para ele analisar a da... Isso, isso, essas daí. Como é o nome? Esse que é o Nicolau, né? Isso. Hã? Esse Nicolau aqui também, ele é chefe, né? Ele é uma pessoa muito metódico, assim, ele é difícil de mudar. Se ele programar aí o MPP, aí, como colocou o Alexandrini, ele vai longe, né? Ele é uma pessoa de liderança e de meta. Ele tem uma mente aberta, né, para aprender novas coisas e colocar em prática. Então, assim, com um programa desse com o Alexandrini aí, esse camarada aqui, ele vai longe. Onde ele chegar, ele vai ser o chefão. Viu, Alexandre? Então aí, você vai, assim, o que você colocar ali, você não vai ser perdido. Vai ser bem aproveitado. Porque assim, ele vai absorver e Parabéns, vai abraçar. então E foi bem assim, vai ser bem Tem que aproveitado. mostrar a foto, ó. Uhum, isso aí. O pessoal tá pedindo, vou mostrar aqui. Isso. Outra coisa. E ele é de competição também, Alexandre. Ele é uma pessoa de equilíbrio, ele é equilibrado, tem um equilíbrio emocional e mental. Ele primeiro faz, pensa e sente, né? E ele, assim, apegado à família também. Uma pessoa família, né? E é ágil. Ele é ágil, rápido. Então, pode jogar duro aí que vai ser bem aproveitado. se ele tomou nota do que você falou, depois que ele terminar o MPP, ele fizer uma junção, vai ficar bem legal. Para ele atingir o que ele quer. Isso aí. Ele tem um bom mental, uma boa memória. E dá para ele levar junto aí, ele criar muita coisa e ainda executar. Quer fazer alguma observação? Você quer fazer alguma observação aí, Nicolau? Tá assistindo? Se ele quiser tiver fazer colocar alguma coisa aí. Coloca aí nas perguntas. Aí. Quer comentar alguma coisa, Alexandrine? Não, aqui tá ok. Parabenizar ele por ter ganhado o MPP. Eu vou fazer como eu sempre faço, o melhor atendimento que eu posso fazer para que ele consiga, o que eu puder ajudar ele a conseguir o objetivo que ele vai me trazer, usando o MPP, mais o que o Cláudio falou, que eu acho que é importante. Ele com certeza vai, como o Cláudio disse, vai longe. Isso. Ele escreveu aqui que sem observação, quer agradecer a todos e ao prêmio que ele ganhou, certo? Joia. Então, pelo jeito, tá tudo certo, amado. Janine, por último, eu não sei se o pessoal mandou mais rosto aí, mais face. A minha filha queria que analisasse uma celebridade aí, se ele puder analisar, eu mandei aí para. Isso, tem mais um aqui, aí ele já avalia. Ele falou que está bem feliz, viu, de ter ganhado o sorteio. Avalia o menininho e depois você faz essa do Alexandrino. E ele confirma alguma coisa aí, né, Janine, do que eu mencionei? Não, ele falou que ficou bem feliz. Ok. E o garotinho aqui? Esse garotinho, viu, Janine? Parece até que é filho do Nicolau. Não tem nada a ver, não, né? Não tem parentesco, não. Esse garotinho é filho da Kelsey e do Sérgio, que você avaliou na live dos casais. Então, esse garotinho aqui, ó, ele tem um perfil militar.
assim, bem metódico. Ele tem a mente aberta, assim, para novas informações, é inteligente. Ele tem facilidade com matemática, com cálculos, com informática. Ele pode isso. Ele pode ser um programador, né, em informática, um bom matemático. E ele é inteligente e assim, ele vai longe, tipo, ele quer fazer o que ele quer, ele só consegue fazer o que ele quer. Se ele tem um plano de ser assim, um matemático, por exemplo, e o pai quiser que ele seja médico, ele vai ser matemático, entendeu? E às vezes ele se influencia muito também, mas ele é inteligente, ele é difícil mudar, ele é de rotina e muito metódico. E é forte, assim, ele é uma pessoa de saúde forte, de espírito, é uma pessoa animado, alegre, inteligente, né? Ele é... Só que, assim, se ele não ficar satisfeito com algo, ele vai acumulando, entendeu? Vai acumulando, acumulando, e quando ele estourar é de uma vez também. Ô, Luísa, vai analisar aqui, ó. Oi, Ô, mais alguma coisa aí, Alexandre, Janine? manda para mim. Manda para Já mim, mandei para você. por favor. Não, no outro, porque esse outro tá linkado no Instagram. Luiz, o Nicolau pediu para você avaliar a filha dele. Ele mandou a foto. Não, eu mandei eu mandei direto pro Luiz. Ah, mandou direto pro Luiz? Então, beleza. É. Essa garotinha aqui... Minha filha quer ver. Vira na tela aí. Essa garotinha aqui, que é a filha de Nicolau? Isso, essa é a filha dele. Se você quiser mostrar aí, não tem de perfil não, né? Ele ainda tá mandando. Eu vou te mandando à medida que for chegando aqui. Ela é uma pessoa, assim, muito sensível, viu? Como é o nome dela? Clara. Clara. Então, ela é sensível, é uma pessoa, assim, adaptável, né, também. E ciumenta, muito apegada, né? Ela tem ciúme do pai, da mãe, dos irmãos, dos pertences dela. E abandona também, né? E focada no que ela faz. Sensível, se magoa fácil, né? Obrigado. E determinada também, assim. Ela tem uma determinação do pai. Ele falou que ela é bem sensível e mandona mesmo. E, tipo assim, ela já não consegue absorver muita informação ao mesmo tempo. Ela vai uma coisa de cada vez. E com cálculo ela não tem tanta facilidade como aquele garotinho. Ela, assim, já é mais criativa, uma inteligência criativa. Talvez uma boa pesquisadora, uma escritora, algo assim. Ok? Ok. E ela duvida muito das coisas, sabe? E não se contenta com pouca coisa, ela quer sempre mais. Pode ser positivo e também pode, né? Depende de como usar. Hein? Beleza? Certo. Beleza. Você viu, ô Luiz Cláudio? Oi. É a garotinha aqui? Ou é de Alexandre? Essa aí, a outra é outra. Não, para falar agora, você quer que fala dessa aqui? Acho que você falou trocado. Não. Ó, tá. Essa foi a que eu falei agora. A Clara. Certo. Abaixo tem essa aqui, ó. Então, a outra que é a Clara. A outra que é a Clara. Essa do cabelão, não é a filha do Nicolau, não? Aqui, ó. A outra... Espera que eu vou ver qual que é o nome. Só um minutinho. Isso. A Clara é a outra. Aquela do rostinho
Dessa daqui, ó. Essa daqui é a qual? Isso, essa aí é a qual? A Clara. Ah, tá. Então A eu falei outra, da Ana outra. Júlia. Ana Júlia. E eu falei da Ana Júlia. Então agora eu vou falar da Clara. Tá. Então, Clara é uma pessoa, Janine, ela é mais mental, ela é inteligente, né? Ela já tem mais facilidade assim com cálculo. Ela se emociona fácil. Também ela tem assim emoções fortes, né? Ela pode fazer drama assim com facilidade, né? E faz de tudo para agradar também. Ela faz de tudo para agradar, mas é muito rígida. E é uma pessoa mais terrena, assim, ela é muito ligada ao palpável, né? Ela, ela é muito pensativa e não gosta muito de ouvir. Tipo assim, se a mãe for chamar, falar alguma coisa assim que não gostou, ela não gosta de dar muito ouvido, não. Ela é muito de, de, de ir para frente, né? Ela manda, né? Ela tem assim, vai muito pela emoção. Muito mesmo. E é assim, quando ela é bom treinar com dinheiro, com os recursos, que ela tem facilidade, vai ter facilidade de gastar muito e de se irritar fácil também, né? Então, uma coisa para trabalhar com ela assim, o emocional, o equilíbrio emocional e o equilíbrio financeiro. Embora tá criança ainda, né, bem nova, mas se ele dá, se instruir aí desde pequena, vai ter menos problema. Isso. Já Adulto, né? trabalha a questão do potencial desde criança. Essa é a Isso. vantagem. Ô, Alexandrine. Alexandrine, tá me ouvindo? Tá ouvindo, Alexandrine? Tá desligado o microfone dele. Ah, ele deve ter caído. Que ele mandou essa aqui, ó. Ah, esse aí, a filha dele quer saber. Alexandrine está sem som. Eu Sim, vou sim. liberar o som, é porque a internet dele caiu. Pode falar, Janine? Pode falar que ele já tá com som. Então, assim, essa daqui, Janine, ela é uma pessoa assim, igual a Alexandrine, né? A menina quer saber, né? É, Ela é angulosa, né? Ela é uma pessoa tem muita saúde, muita energia, Não né? quero hipnose. Ela não confia muito nas pessoas, ela é muito desconfiada e se irrita fácil. Não gosta de esperar, tem um apego à família e, assim, ela gosta muito do que dá prazer. É muito ligada aos prazeres da vida. É sensual e também não se contenta com pouca coisa, não. É estudiosa, né? Tem um perfil de estudiosa. E é inteligente. Muito inteligente. E, assim, ligada a muitos amigos. Ela tem facilidade de ter amizades e muitos amigos. Consegue ver aí? sim, a minha filha está gostando de saber, porque ela é uma pessoa que tem feito sucesso na internet, só que algumas coisas das músicas dela é meio cabreiro, viu? Uhum. Mas ela falou, não, eu quero saber como que afasta essa mulher. Então ela está aqui atrás de mim e já escutou já. Então, ela aqui, Alexandre, ela quer ter amigos. Não tem aquela música assim, quero ter 1 milhão de amigos? Ela é essa aí. E prazeres, algo que dá prazer. Então, assim... Ela é ligada ao prazer. Isso, é o prazer. Tipo assim, ela pode ser bom, pode... Depende de como canalizar isso aí, né? E ela é uma pessoa difícil de lidar, assim. Ela... às vezes ela é muito... Não é muito fácil de lidar, assim. E irrita fácil. Você fez análise da pessoa da mídia aí, viu? Uhum. E ela tem pensamentos lineares, assim. Pode ser canalizada e passar a ter pensamentos lineares. E ela vê as coisas com profundidade. Isso aqui. E é gastona também, viu? Gastar dinheiro aí é com ela.
Bom que dinheiro essa daí tem, você vai ter que gastar tudo, vai passar a vida gastando e é capaz de gastar tudo. Muito bom, minha filha tá fala obrigado aí pra ele. Obrigadão, viu? Nada. E eu acho que ela já até mexeu aí nesse nariz, viu, Alexandre? Ela já deu uma retocada aí, que isso não é original, não. Ela tentou mexer aí, mas eu acho que ela vai acabar mexendo outra vez, ó. É mesmo, hein? É. Valeu, Mas obrigado. isso aí, nada. Gente, a live vai cair novamente. Ficaram algumas fotos, Luiz Cláudio, que eu vou te mandar para você avaliar, tá? Para você avaliar semana que vem, tá? Semana que vem, pessoal, a gente vai falar sobre microscopia de campo escuro e a importância do pH sanguíneo. E aí a gente aproveita na hora da leitura da face e fala como que a pessoa pode trabalhar essa parte, tá? Juntamente com a questão do pH sanguíneo, certo? Também revela quanto aos desequilíbrios nessa parte fisiológica da pessoa, tá bom? Certinho, pessoal? Porque já vai cair aqui. Eu quero agradecer a todos, tá? Semana que vem, às 8, estamos aqui firmes e fortes, tá? Muito obrigada, Alexandrine. Acho que esse tema rendeu bastante. A gente vai ter que voltar para trabalhar mais um pouquinho. Vamos marcar, se tudo der certo, passa na próxima semana, na outra, para a gente falar alguns pontos da consciência, tá? Para o pessoal. Aí a gente traz o Pedrinho também junto, e o Leandro, o Luiz Cláudio, todo mundo aí, tá? Alexandrine, foi um prazer, viu? Eu gostei de ver você abordar esse tema aí. Você saiu muito bem. Parabéns. Obrigado. Fiquei orgulhoso de você hoje aí. Você muito bateu obrigado. certinho aí. Foi o Gulliman. É o Gulliman paulistano. Daniel Gulliman. Alexandrine é o cara. É o cara. Eu falo sempre para ele, né? Quando ele saiu do banco, ele me falou, eu falei, parabéns, rapaz, eu gostei. Você lembra, Alexandre? Eu acho que você Verdade, não gostou muito, não, mas eu falei, tá na hora de sair do ninho, assim, e voar, bater asa. Não é verdade. 28 anos dá um frio na barriga, mas aconteceu, tamo aí. Graças a Deus tá tudo legal. Isso aí. Bola pra frente aí. Queria coragem, Obrigado a Alexandrine. todos vocês aí que assistiram a live. Eu agradeço por vocês terem ficado um tempo conosco, tá? Obrigado a todos aí. Obrigado. Fiquem com Deus, tá? Vou encerrar aqui porque vai cair, tá bom? Obrigado. Boa noite. Boa semana para todos aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Pode arrumar as coisas.